Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, em cada região onde você está, qualquer parte do Brasil. Nós temos um canal aberto de TV, você precisa se inteirar ou mesmo entrar em contato aqui com o presbitério, com a igreja, e você vai saber disso. Ou também pelos canais da Sky 87, 587 e também nas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos, como temos dito em todos os programas de outras igrejas, servos do Senhor, participam conosco, são muito bem-vindos desse nosso programa que é o Ministério é Maior que a Vida. Nós vamos continuar com o nosso programa novamente aqui, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. Pai do Senhor. O caçula, né, Guilherme? O caçula. Tá. Nós vamos continuar com o nosso programa. Nós temos falado nos últimos programas sobre doença do corpo e a importância do ministério nesse trabalho da igreja de evitar a doença, de tratar, e tudo bem, é tudo isso que nós estamos falando. O trabalho do ministério é importante porque, como no programa anterior nós falamos sobre as contaminações, os riscos da contaminação e como é a forma, o pastor Francisco falou, invisível. O Guilherme também falou sobre os micro-organismos, você não vê a olho nu, mas eles estão lá e contaminam. Dessa forma, a carta de Judas foi muito enfática em abordar esse assunto. Hoje, nós vamos continuar falando, ainda dentro da carta de Judas, sobre a importância de nós observarmos o que está acontecendo à nossa volta. A igreja, como nós falamos nos programas anteriores, ela está inserida dentro de um mundo, né? Aquilo que era a oração de Jesus. Mas o mundo tem as suas fases, né? Você tem aquelas coisas, as coisas que estão na moda, os modismos que se chamam, né? As tendências da época e tudo, da moda e tudo mais. E você tem que estar atento a isso. E eu queria trazer inicialmente esse assunto, o Francisco. Como é que você trabalha com a igreja? Dentro disso, você é pastor de uma igreja, mas você está atento, você está antenado com o que está acontecendo no mundo em volta. Aquelas coisas que às vezes podem atingir a igreja. Mas você falou muito bem, a questão das tendências, né? O pastor, ele tem que estar observando isso. A ênfase desse bloco aqui agora é a respeito do tratamento, né? E uma das maneiras de você tratar isso é você tratar preventivamente. Então, você prevenir antes de acontecer. Nós vivemos num mundo, como foi falado aqui, a igreja está inserida dentro desse mundo, mas ela não é do mundo. Mas as tendências que surgem, às vezes surge alguma coisa, os modismos, né, as novidades, e você como pastor, você como ministério, um homem de Deus, o que isso poderia afetar a minha igreja? O que isso pode acarretar de prejuízo na vida espiritual, às vezes das crianças, às vezes dos jovens, até mesmo dos lares, né? Então, você agir preventivamente, você está ali, é aquilo que se chama, né? Os companheiros aqui são da área de medicina, sabem mais, né? Profilaticamente, a profilaxia, né? Isso é muito importante, você está atento a isso. Eu queria deixar aqui um texto, ainda dentro da carta de Judas, que está lá no verso 11, diz assim: ai daqueles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Isso. Então, nós vemos aqui uma coisa aqui. Hoje nós temos as redes sociais. Bom, rede social, nós não podemos falar mal dela, mas existem coisas boas e coisas ruins. Então, as tendências, aquilo que você pega hoje, a rede social para você evangelizar, falar do amor de Deus, isso é uma bênção. Mas aquilo que está lá, as aparências, né? Aquilo que está lá, as crianças, os jovens, às vezes uma família inteira é enganada, é levada a um desvio
né? Cria-se um desvio ali se você não estiver atento a tudo aquilo ali. Aí a palavra cita aqui sobre entrar pelo caminho de Caim. Qual foi o grande problema de Caim? Foi aquilo que ele achou que ia agradar a Deus. Então ele colocou diante do altar de Deus, quando Deus pediu a ele uma oferta, ele colocou algo que era agradável aos olhos. Ó, isso aqui vai ser muito bom. Da terra, eram os frutos da terra, né? Isso aqui vai ser muito bom para mim, vai ser muito... As pessoas vão até gostar disso. E é justamente isso. É muito mais... E a oferta de... Só para abrir um parênteses para você continuar, eu que gosto muito de animais, eu acho que a oferta de Caim é muito mais simpática do que a de Abel, que foi matar o cordeiro. Então, então ele ofereceu as coisas terrenas. Ele ofereceu as coisas da terra, aquilo que era até belo, como o pastor mandou, belo aos olhos, né? A outra oferta era profética, né? Mas ele achou que ia agradar, né? Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas elas se esforçam muito em agradar, inclusive aquilo que se chama de religião. Não tem compromisso com aquilo que é o profético. Então, faz de tudo para ser agradável, né? Coloca ali as coisas que são atrativas ao olho, né? As coisas da terra, as coisas desta vida aqui, né? Então, Só que o lado social virou um evangelho social. O que é o evangelho social? É o evangelho sem o Espírito Santo. É o evangelho sem a bênção do Senhor. É um evangelho sem conversão, né? As pessoas estão convencidas. Você quer ver uma coisa, só para você continuar nessa linha que é muito boa, essa linha que você está levando o evangelho social, as coisas fruto da terra. Às vezes as pessoas acham que ele tem condição de fazer o que é melhor para Deus, certo? Aí, olha só, aí o louvor que ele vai fazer, ele quer fazer o louvor igualzinho daquilo que ele viu, daquilo que tá, daquilo que... Não, porque o negócio é o ritmo tal, que é o ritmo que o jovem gosta, que é isso tal. Então ele pega aquilo ali, não, isso vai agradar a Deus, entendeu? Aí ele coloca tudo isso. Ele pega, às vezes, não, aqui todo mundo gosta de teatro, vamos fazer aqui um negócio de teatro, aqui não fazer... Então ele começa a oferecer ao Senhor as coisas que são daqui. Eu tenho talento, eu vou fazer isso. E na verdade, aquilo é o que ele está dizendo aqui, poxa. Então, o fruto da terra, coisa daqui de baixo, da razão do homem. Ele ofereceu o que é terreno. Não era profético, entendeu? Então, esse é o grande perigo de nós permitirmos que a igreja entre para esse lado. Entra o louvor que não é louvor, que é uma diversão, que é uma coisa teatral, que é uma coisa emocional, culto motivacional, aquela coisa toda, para achar que vai agradar a Deus. Continua. Posso só colocar um versículo aqui, pastor Amadeu? Pode. Diante disso que o senhor e o pastor Francisco Damiani estão falando, que é o seguinte, o evangelho social, ele vai ser bem parecido com o evangelho da eternidade, o evangelho eterno. Ele vai diferir pouca coisa para tentar fazer com que os crentes se desviem da verdade de forma sutil e sorrateira. Quer ver um exemplo? Paulo diz assim, Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom. Aí quando você vai lá na queda do homem, quando o adversário ele fala acerca de como Eva se ficaria se ela tomasse do fruto do conhecimento do bem e do mal, olha só como é que o adversário é sutil. Gênesis capítulo 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, você trocou a perfeita vontade por aquilo que era desejável.
Aí você entra no evangelho Agradável, que é o desejo do homem, não é perfeito. agradável aos olhos, né? Nós estamos dentro da carta de Judas, que é muito interessante. Mas você vê isso que ele está dizendo, né? Você, então, Como que é sutil? Não, ele está dizendo assim, né? Entraram, né? Pelo caminho, né? Pelo caminho. Caminho, quer dizer, caminho de Caim. caminho de Ai Caim. deles, né? É um ai. Caminho. É um processo, né? O caminho, porque Jesus é o caminho, mas o caminho que é Jesus é profético, não é? Não é o caminho de Caim. Não é o caminho de Caim, o caminho de Jesus é o cordeiro, Exatamente. É o sangue. entendeu? É o cordeiro. Sim. Mas o caminho de Caim não é o cordeiro, o caminho de Caim é fruto da terra, coisa daqui. Exatamente. Você está entendendo? Esse evangelho social, ele não leva o homem ao objetivo. Isso nós temos que trabalhar com a igreja. Preste atenção, irmãos que estão assistindo, às vezes até irmãos de outras igrejas. Nós não estamos falando contra trabalhos sociais que existem, nada disso. Às vezes você faz um trabalho com creche, com asilos, isso é muito bom, é bonito, tudo certo. Não é isso. Nós estamos falando, é quando nós pegamos, abandonamos tudo e jogamos tudo para esse lado. Então, aí nós começamos a fazer tudo aquilo que o mundo acha que deve ser feito. Aí você pega não só esse lado social, como ele falou, rede social, então você pega o louvor que tem que ser igual ao mundo, é o culto que tem que ser igual ao mundo, é a palavra, então tudo isso, as tendências do mundo, porque se você deixar hoje, tem gente aí na rede social blasfemando de Deus com o nome de pastor, tá? Exatamente. Porque outra coisa também, Amadeu, que o texto fala aqui, que é a contradição de Coré, né? Entraram pelo caminho da contradição de Coré. Quem foi Coré? Coré foi aquele que, quando Deus tirou o povo do Egito, depois ele quis voltar. Ele sentiu saudade das panelas de carne lá do faraó. Exatamente. Ele volta para, ou seja, ele nega a fé e volta. E pode voltar para as coisas. É a tendência do homem voltar às coisas do mundo. Aquilo que ele deixou, ele volta. Aquilo que é o velho homem, ele volta às tendências do mundo. Aquilo que ele deixou. Aquilo que ele deixou. Porque aí é aquilo que ele... Isso você tem que observar na igreja. O pastor, ele tem que observar. Se você percebe que a igreja, uma parte da igreja, está voltando aquelas coisas do mundo, coisa que ele não fazia e que ele voltou a fazer, linguagem que ele já estava liberto, ele tinha já uma linguagem mais santa, ele começa daqui a pouco com uma linguagem torpe, entendeu? Com certas coisas, você começa a observar jovens dentro da igreja, pessoas começam a se desviar de costumes. Não é que nós pregamos uso e costume, mas você começa a ter uma tendência na vida da igreja, na vida de uma jovem, de um jovem, de uma senhora e tal, certas coisas, se você não tiver atento a isso, que aquilo que ele fazia, né, a maneira que ele começa a ter saudade daquilo, da maneira como se vestia, da maneira como ele se colocava, da maneira como ele se portava, os lugares que ele ia. Essa aí é a contradição de Coré. O pastor tem que estar muito atento a isso. E é um assunto que nós pregamos muito sobre síndrome da queda espiritual. E lembrando que essa questão de Coré também, pastor, só coisa rápida, a rebelião é contra o governo. Deixa de ouvir. A ordem é aquilo que é o comando do Espírito Santo, no caso de Moisés, né? Mas a palavra diz assim, ai deles, né? Ai deles, quer dizer, é um juízo, né? É um juízo. Já tem um juízo aí. Guilherme, você então vai fechar aqui a nossa parte, então, falando então sobre Balaão. Porque também aí, né, ainda dentro da carta de Judas, ele falou sobre o caminho de Caim, né? A contradição de Coré. E o engano do prêmio de Balaão. E o engano do prêmio de Balaão. O engano do prêmio de Balaão é vender a bênção, né? Balaão, ele vendeu a bênção e hoje o evangelho social, ele tem feito dessa forma. Por quê? Porque ele tem pregado Jesus para essa vida.
né, para a parte de prosperidade, de bênção, só para as coisas terrenas. E eu me lembrei, num exemplo, pastor Amadeu, eu queria até que o senhor falasse, porque foi uma questão que o senhor demonstrou aqui para a gente também, de uma certa preocupação. Eu me lembrei da parábola das bodas, em que da grande ceia, em que tudo está preparado, aí ele manda o seu servo chamar os convidados, e um fala assim: eu comprei 5 juntas de boi, portanto não pode ir. Quando ele se excusa por causa disso daí, para nós isso tem um significado profético, que é a questão do evangelho social, onde reina o poder religioso, o poder político, o poder cultural, o poder econômico e o poder social. Hoje a pessoa ela veja uma envolvida coisa. por isso. Olha só uma coisa perigosa para nós. Não estou falando para os irmãos de fora, não. Para nós. É um tema que nós temos abordado nos seminários, até nós estamos gravando assuntos sobre isso. O Velho Testamento nos ensina muita coisa. Há muita coisa no Velho Testamento que replica no Novo. Por exemplo, vocês recordam na palavra o episódio da cura de Naamã. Ele foi lá para Eliseu, porque ele ouviu dizer que Eliseu curava. Tinha poder de Deus e tal, tudo bem. Ele foi lá, não preocupado com a bênção de Deus, ele estava querendo Eliseu. Eliseu não o recebeu. Eliseu falou de lá: não, manda ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã disse: não vou. Se for para mergulhar em rio, eu tinha mergulhado na minha terra. Os rios de lá são melhores. Os rios são mais bonitos. Aí um despede, mas se o profeta tivesse mandado fazer coisa mais difícil, não teria feito. Ele foi lá, mergulhou e voltou curado. Qual a primeira reação de Naamã? Eu vou dar um presente desse camarada. Esse camarada era leproso, pô, tudo curado. Foi lá e Eliseu digo: os teus dons são para você, os seus bens são para você, eu não quero isso não. Mas Geazi foi atrás dele e disse: não, eu não estou roubando, você está me dando. E quando Geazi volta, Eliseu perguntou a ele: você foi aonde? Ele não contou mentira. Geazi: não foi lugar nenhum, não. Você foi, sim. Não entendeu? Foi nem a um, nem a outro. Nem um lugar. Então, aí Eliseu disse assim: olha, tudo bem, Geazi, tá tudo certo. Recebeu as 2 mulas aí, cheias de presente, aquela coisa toda. Agora, Naamã tá curado. Foi embora, tá curado, mas a lepra dele pegou em você. Olha só. A contradição aqui. O prêmio de Balaão é uma citação profética para nós. Uhum. De graça recebestes, de graça dai. Entendeu? Então, nós temos que preparar, aí entra o caso, nós temos as nossas igrejas, os nossos obreiros, os nossos diáconos, os nossos pastores, a lembrar que isso é um problema. Nós não podemos... Eu me lembro, nós tínhamos na época, se converteu na igreja, na minha igreja, um camarada muito rico. E o camarada começou a fazer isso. Dava presente para um, dava presente para o outro e tal. E todas as pessoas que ele deu presente se acabaram. E eu chamei ele e falei: não faça isso mais. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você leva essa pessoa a uma dificuldade. E as pessoas, então, é normal do homem, né? Aquela coisa, então, lá, pega um dom pro irmão, uma bênção e tal, aquela coisa, mas o irmão, entendeu? Eu tô te abençoando. Eu sou o profeta, eu vou te abençoar, eu vou ter alguma coisa em troca. Isso é um problema. Nós que somos pentecostais, vivemos os movimentos pentecostais, nós temos que ter cuidado com isso. O
prêmio de Balaão. Então, eu sou o profeta, eu vou te abençoar, entendeu? Você depois vai me dar algum retorno pela bênção que eu te dei. Isso é a mesma coisa que aconteceu com Geazi. Então, rapaz, eu estou passando da hora. Eles foram seduzidos, né, pastor? Exatamente. Por aquilo que é da terra. Inclusive, o prêmio de Balaão, o prêmio dele foi trocar a bênção por aquilo que era material, pelas riquezas, né? E ele, como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele levou o povo à sedução da carne. Porque o rei queria dizer, não, você vai abençoar quem eu quero. Exatamente. Isso aí. Entendeu? Você abençoa quem, entendeu? Então isso é uma... Dentro dos ministérios, porque nós estamos falando para a igreja, para os ministérios, e é um assunto que depois nós vamos tratar, mas tem na igreja as tendências da igreja, a igreja precisa entender isso, os obreiros estão vindo, os diáconos, os futuros pastores têm que entender isso. Muito bom. Amém? Francisco? Amém. Poderíamos até fazer mais um bloco a respeito desse assunto, né, que é muito importante. Podemos, Guilherme? Podemos. Tá em riqueza. Pai do Senhor, mas no próximo nós vamos continuar com esse bloco ainda sobre esse tema. Muito bom, foi muito bom. A paz do Senhor a todos. Amém. TV Manaim, uma TV para você ver.